Fala, amigo ligado no Tudo Sobre Paulista. Estamos aqui com o Jairo Blumer, comandante atual aí do Sub-20 do Guarani e também do elenco que joga a Copa Paulista, certo, Jairo? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Hoje eu sou o treinador do Sub-20, né, do Guarani, e atualmente eu estou auxiliando a equipe da Copa Paulista, né? O treinador da Copa Paulista é o Marcelo Cordeiro. Perfeito. Eu confundi. Cara, vamos começar falando sobre a Copa Paulista. Essa é a sua primeira experiência no profissional, Jairo? Olha, na verdade não é a primeira, porque assim, eu antes de ser treinador do Sub-17 que fui auxiliar técnico, então eu trabalhei justamente numa Copa Paulista em 2022, né, pela equipe do Sertãozinho. Então já é uma segunda experiência aí com a equipe profissional. Correto. Primeira só pelo Guarani. E, cara, vocês estão num grupo dificílimo aí. Pode ser considerado até um grupo da morte, muitos times fortes. E estão na briga aí. O que você vê, cara, sobre o nível desse grupo aí? Você tem o 15 e o Primavera, principalmente, se destacando, duas equipes que estão investindo muito. É porque normalmente, como a primeira fase é regionalizada, né? Então a nossa região ela já tende a ter mais equipes desse lado de cá, né? Então, igual você falou, o 15, o Primavera são equipes que formaram elencos propriamente somente para a Copa Paulista, só estão focados na Copa Paulista, né? Que não é o caso do Guarani. O Guarani tem a Copa Paulista e tem a Série C, paralelamente a isso. Então, são objetivos um pouco diferentes, mas que não deixa de ser o objetivo principal. Acredito que a Copa Paulista nos dá uma importância muito grande, sendo que as duas primeiras equipes aí, né, mais precisamente no caso do Guarani, nos daria talvez uma vaga aí na Copa do Brasil. Então, é de suma importância a equipe fazer uma boa Copa Paulista para quem sabe aí conseguir uma dessas vagas via Copa do Brasil, né? Sim, com certeza. É o principal objetivo para um time que já tem a sua vaga garantida no Brasileirão. No cenário nacional, como a gente já joga a Série C, então, consequentemente, o objetivo principal seria essa vaga na Copa do Brasil, né? Sim, perfeito. E, cara, me explica, me fala aí um pouco sobre a sua rotina, como tá atualmente. Como você falou, você tá auxiliando na Copa Paulista e ao mesmo tempo comandando o Sub-20, que tem feito, por sinal, uma grande campanha no Campeonato Paulista, cara. Então você tá dois períodos aí, full time. Exatamente. Na verdade, nós costumamos, não é uma rotina, mas é quase que sempre isso, né? O Sub-20 treina na parte da manhã e a Copa Paulista normalmente na parte da tarde. Então, na parte da manhã e até metade do dia, um pouco mais, a gente está imbuído em fazer o trabalho no 20, depois incorpora a Copa Paulista. Então, fica uma rotina grande, né? Preenchendo quase que o dia todo nosso. Mas é gostoso, é bom, também é uma experiência muito válida, né? Onde a gente vem ganhando experiência com isso também. E paralelamente a isso falando, como você mesmo citou, a gente está bem contente pelo trabalho que está sendo realizado no Sub-20, né? Estamos tendo resultados importantes, a equipe vem respondendo bem até aqui. Nós chegamos aí na 12ª rodada, ocupando a segunda colocação do grupo e quarta melhor campanha no geral no Campeonato Paulista, dentre as 48 equipes que tem. Então, é de suma importância a gente manter isso e melhorar ainda mais, mas dizer que bem contente pelo trabalho realizado até aqui. É, tem que ficar contente mesmo, como você falou, uma campanha fantástica. Vocês vêm de 5 vitórias seguidas, se eu não me engano. E agora o próximo jogo contra o São Paulo, líder do grupo. Vocês podendo ainda até passar como melhor campanha. Qual a expectativa, cara, para esse jogo contra um time do São Paulo que caiu um pouco em relação ao que foi no final do ano passado e na Copinha por conta dos garotos subirem, né? De fato. Mas que às vezes ainda tem alguns dos garotos que a gente conheceu aí. Não mais o Rian, não mais o Matheus Alves, mas o Mike, por exemplo, o Negruti, que são jogadores que subiram no profissional e ainda ajudam aí o São Paulo na base. Na verdade, o São Paulo é sempre São Paulo, né, cara? Então, assim, da mesma forma que eles perderam alguns atletas com o título da Copa São Paulo, né? Nós também aqui fizemos uma boa copinha e nós também perdemos de 12 a 14 atletas aí do ano passado para cá. É uma perca que a gente fica contente, porque na verdade é o papel sendo bem feito, da gente conseguir transferir o atleta do sub-20 para o profissional, ou talvez, se não for profissional daqui, mas sair e dar sequência na carreira deles. Nós também tivemos algumas percas aí. Foi se montado um clube, um time totalmente novo para esse ano, né? Estou falando em questão de Guarani, o São Paulo com certeza remontou também, né?
Mas é como você disse, o São Paulo tem bastante atleta de qualidade, muitos atletas, né? Já preparam um ano antes o que vai acontecer no próximo ano. Mas nós não fomos diferentes com relação à remontagem. Até acredito eu com muito mais dificuldade do que eles, por exemplo. Mas hoje a gente possui um time mais jovem, né? Um time mais enxuto, mas que, como eu disse, vem incorporando bem, vem entendendo bem a proposta que a gente quer e, consequentemente, vem fazendo uma bela campanha. E no domingo, né, a gente tem pela frente o São Paulo, né, que é o líder do grupo. Nós estamos a um ponto aí do São Paulo e, e também um ponto da classificação geral da competição, né, que é o que vai passar a ser interessante a partir de então, porque já classificado matematicamente, a gente depende da classificação geral para saber depois os confrontos subsequentes na próxima fase. Então, esse regulamento do Sub-20, ele é um pouco cruel, né, cara? Porque vira um novo campeonato, né? Às vezes você pega um clube que passou ali entre os primeiros, mas aí virou mata-mata, já é outra parada. É, O quanto você acha importante também ficar à frente, por exemplo, do São Paulo, à frente de um Corinthians da vida, para depois vocês terem o segundo jogo em casa também, né? na verdade, assim, você fez uma pergunta bem interessante. Na verdade, são duas competições totalmente diferentes, né? E esse ano ainda mais porque é uma novidade para as equipes sub-20, porque nunca se teve uma competição com rebaixamento como tem esse ano, né? E com essa classificação e já posteriormente esse mata-mata, que são jogos totalmente diferentes do que a gente vem fazendo hoje. Hoje é uma competição, pontos corridos, né? Muito mais uma competição para quem tem uma, como é que se fala? Consegue se manter muito mais tempo ali em cima, ali, tendo uma regularidade muito maior. E depois, quando isso zera e acaba essa primeira fase, são dois jogos distintos, que aí é outro tipo de campeonato, é outra coisa. Passa a ser realmente o que a gente encontra muito numa Copa São Paulo, por exemplo. Jogos mata-mata, e que isso faz toda a diferença. E a gente tem que estar preparado para os dois. Hoje, preparado em fazer a melhor campanha possível na primeira fase, conquistar o maior número de pontos possíveis na primeira fase, para consequentemente ter uma pequena vantagem na segunda, de talvez decidir em casa, que eu acho pequena essa vantagem ainda, pelo que foi o campeonato. Porém, é uma vantagem, a gente tem que tirar proveito disso. Exatamente. E fala pra mim, cara, vocês rolam uma espécie de intercâmbio entre os times? O time da Copa Paulista faz jogos treino com o Sub-20, com o profissional, o time principal? Você tem essa interação no dia a dia? Na verdade, hoje fica um pouco mais difícil, né, Tiago? Porque assim, se você for olhar, uma boa parte do plantel da Copa Paulista é composto por alguns atletas do Sub-20. Então, isso acontece naturalmente nos treinos ou da Copa Paulista, né? Normalmente isso acontece, porque é ali que se junta realmente os plantéis, mas não rotineiramente um contra o outro, coisa do tipo, até porque não se tem o número de jogadores suficiente para ser feito isso. Mas rotineiramente os atletas que estão no 20 estão pisando em cima para fazer a Copa Paulista. E também acontece o inverso, né? Às vezes vão jogar a Copa Paulista e fazem um jogo de sub-20, que também é de importância o sub-20 rodar junto e fazer a pontuação necessária aí para poder alcançar a classificação. Como eu disse, eu acho que é bom a gente salientar quando o clube faz a preferência por jogar a Copa Paulista, nós também do sub-20 acaba sendo influenciado positivamente, mas da mesma forma sobrecarregando, porque queira ou não queira, tem muitos atletas que fazem o 20 e acabam ajudando aí na Copa Paulista, né? Fazendo com que tem que ter uma atenção redobrada com esses atletas com relação à lesão, sequência, jogos. Tudo isso tem que ser muito bem dosado para que a gente possa ter esses atletas em condições no sub-20 e na Copa Paulista. Correto. O lado positivo é que cancha esses atletas, né? Já deixa eles mais preparados, habituados com o jogo do profissional, com jogar contra adultos mesmo, né? É perfeito, é um jogo totalmente diferente, né? Isso com certeza traz essa experiência, isso é importante para os meninos. É uma faca de dois gumes, eu costumo dizer. É a experiência que vem e, ao mesmo tempo, é pouco tempo de para você fazer essa readaptação entre 20 e Copa Paulista. É importante, como você disse, essa interação, esse pisar lá em cima, esse jogar pela equipe profissional, que é o próximo passo para quem está no sub-20. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente possa ter esse atleta à disposição, tanto no sub-20 quanto na Copa Paulista. Perfeito, Jairo. Cara, fala pra mim. A gente passou meio rápido pelos assuntos que eu separei. Queria saber de você, dos treinadores atuais
aí do Brasileirão, cara, a gente teve uma certa mudança recentemente. Estamos vendo nomes rodando, né? Times, muitos times grandes passando por algumas dificuldades. O São Paulo trocou de treinador, o Corinthians trocou de treinador, o Dorival já também já não tá nas graças da torcida. Que você pensa, cara? Eu queria saber, até pegando um gancho do Ancelotti na seleção. Olha, é sempre difícil a gente falar de um outro trabalho, né, Thiago? Mas assim, a modo geral, eu acho que o futebol em si, ele carece ainda de dar tempo, né, para os treinadores trabalhar. É muito pouco tempo. E isso faz com que todas as decisões são tomadas com imediatismo. As decisões de tirar ou deixar da sequência para o treinador são tomadas muito rapidamente. Hoje, praticamente, se você for ver em média, hoje um treinador não tem 3 meses, 4 meses para colocar o seu trabalho à prova. E eu acho muito pouco, porque para você passar conteúdo, para você conseguir fazer com que o trabalho tenha uma cara, tenha aquilo que você pensa, e aí nós não estamos falando de parte tática, parte técnica, mas sim de comportamento, de tentar entender aquilo que você tem de entendimento de futebol, tentar passar para os atletas, isso demanda tempo. E isso é uma coisa que não vai mudar. Por mais que a gente acostumou-se a crucificar pelo resultado, pelo pouco espaço de tempo. E isso eu acredito que é muito prejudicial, primeiramente, para o futebol. E segundo, os treinadores vão ser muito prejudicados porque não tem o tempo hábil para se mostrar o seu trabalho, né? Os próprios atletas não têm o tempo hábil para poder se adaptar àquilo que o treinador está pedindo. Então, no modo geral, eu acho que o futebol perde muito com isso. Eu acredito que tem que se dar mais tempo, tem que se ter mais convicção nas escolhas dos treinadores, né? Só citando um exemplo, você falou de algumas equipes que trocaram o treinador. Hoje as trocas de treinadores normalmente é por pressão, né? Ou da imprensa ou da torcida. E eu acredito que falta um pouquinho de convicção, né? Na hora das escolhas. Nós sabemos que cada equipe tem uma maneira de atuar, um espaço cultural, por exemplo. Se você for pegar algumas equipes, você vai entender. O Palmeiras joga de uma determinada forma, o São Paulo tem outra forma de jogar, outras características, e isso tem que estar totalmente ligado à escolha do seu treinador. Eu não posso, daqui um pouco, escolher um treinador com um tipo de característica, sabendo que a cultura do meu clube, as características dos meus atletas são diferentes disso. Com certeza, nós vamos ter uma receita aí para, no mínimo, ter um tempo muito maior de adaptação. Para até então eu cravar que talvez esse tipo de adaptação não aconteça e, consequentemente, as trocas de treinador começam a se acontecer, como vem acontecendo agora. E pegando um gancho da sua pergunta, né, com relação ao Carlo Ancelotti, olha, é inquestionável a maneira, o nome que se. Com relação, ele ganhou tudo, né? A gente não tem como questionar esse tipo de situação. Então é um treinador extremamente vitorioso, é um treinador que, por onde passou, ganhou. Mas, né, eu como bom brasileiro, eu ainda queria ver os brasileiros, né, no comando da maior, né, seleção de todos os tempos. Porém, a gente entende o momento, sabe que hoje o futebol está globalizado, né, isso acontece a todo tempo, e é torcer muito, né, para que ele possa colocar a nossa seleção realmente no seu devido lugar e nós passarmos a figurar entre as melhores seleções do mundo, como sempre foi, para que a gente possa ser reconhecido dessa maneira. Perfeito. O que eu tava puxando o gancho era para te perguntar também se você acha que existe, às vezes, uma paciência maior com o treinador estrangeiro do que com o brasileiro nos times aqui. Na verdade, é por isso que eu até citei assim, é difícil da gente comentar isso, mas eu acho que você tem a total razão, né? Eu acredito que a paciência, na verdade, a gente está falando de paciência, mas na verdade é tempo. Tempo de trabalho para qualquer um dos treinadores, seja ele estrangeiro ou nacional. Porque para qualquer tipo de trabalho que a gente vai introduzir, Thiago, a gente tem que ter convicção naquilo que está fazendo. E eu não acredito que com 2 meses, 7, 8 jogos, você vai estar convicto e conseguir passar a sua ideia de jogo, a sua ideia de trabalho, a sua ideia de comportamento de atleta. E hoje nós fazemos trocas aí no Campeonato Brasileiro, não sei mais precisamente em números, mas eu ouvi alguma coisa estatística de que a cada 7 jogos, 8 jogos, se troca um treinador. Então, se você for colocar isso na prática, 4 jogos, 8 jogos, na pior das hipóteses, são 8 meses. Na melhor das hipóteses, são 8 meses. Na pior delas, vai ser um mês e meio de trabalho. Vamos transferir isso para qualquer outro tipo de trabalho. Quando que com um mês e meio, nós conseguimos êxito em qualquer tipo de trabalho? É difícil a gente julgar, né? Então, é bem complicado. Mas, como eu disse, eu acredito que o futebol em si ele tem que dar esse tempo maior e tem que ter mais convicções
daquelas pessoas que estão contratando determinados profissionais para determinados lugares, entender realmente o que aquele clube pede, a cultura daquele clube, para que seja feito da melhor maneira possível. Perfeito. E você tem, cara, marquei aqui, você consegue destacar algum trabalho de algum treinador no Brasil? Não precisa necessariamente ser sério. Olha, Você acha que às vezes o pessoal não fala e que você vê um trabalho bacana que você admira? olha, assim, eu a partir do momento que eu sou muito novo no que eu estou fazendo, estou completando agora 2 anos e meio, 3 aí como treinador de base, né, que é diferente do profissional. Mas assim, eu consigo enumerar vários treinadores aí, estrangeiros e não estrangeiros, brasileiros, por exemplo. Eu gosto muito do trabalho do Roger Machado, por exemplo, né, uma maneira de gestão. Por exemplo, eu também gosto do Renato Gaúcho, outra maneira totalmente diferente de gestão, mas bons trabalhos da mesma forma, né? Tanto é que eu falei dois nomes totalmente distintos. Eu acho que um tem uma característica, o outro tem uma característica totalmente diferente, mas são dois treinadores que aonde passaram fizeram bons trabalhos, né? Isso eu estou falando de Série A. Aí você vem para tem algumas gratas surpresas que estão aparecendo também na Série A, né? O próprio Rafael Guanais no Mirassol, né? No próprio Juventude ficou o Fábio agora que acabou saindo há pouco tempo atrás, também fez um bom trabalho, né? O próprio Juventude que era do Roger Machado. Então, são alguns nomes, a gente pode ser um pouco injusto não lembrando de alguns, mas eu estou só citando alguns, né, com relação a isso aí. Se você for pegar nas outras divisões inferiores, o próprio Mozart, Daniel Paulista, são treinadores com trabalhos consolidados onde passou. O próprio Mozart mesmo vem de trabalhos muito bons, tanto no Mirassol quanto no Coritiba. É líder novamente da Série B, está entre os primeiros. Né? O próprio Eduardo Batista, aqui no Criciúma, agora se encontra no Criciúma, recuperou o Criciúma e foi muito bem no Novo Horizontino. Né? Então são alguns treinadores, né? A gente procura tentar extrair o melhor deles para colocar naquilo que a gente tem convicção como treinador. Mas acredito que esses nomes aí que eu falei são bons nomes, né? Se você trazer para as divisões, nas outras divisões também tem bons treinadores. Eu acredito que é mais a questão de você entender aquilo que o treinador pensa com a cultura do seu clube, com aquilo que você quer. E juntar tudo isso e trazer a pessoa que vai tentar executar isso da melhor maneira possível. Perfeito, Jairo. Cara, muito obrigado, sempre muito bom falar com você. Agradeço aí, o convite, a paciência que a gente teve para conseguir marcar e a sua simpatia de sempre. Obrigado, cara, bom trabalho para você, boa sorte para o Guarani em todas as competições. André, eu que agradeço, cara, da oportunidade novamente. Você até me desculpa aí, a gente acabou demorando um pouquinho para poder conseguir É marcar, isso, mas até pelas coisas que eu tenho extra-campo aí, eu comentei com você no privado aí, com certeza. mas deu certo. Eu acredito que para mim é sempre um prazer poder estar falando de futebol, né? Um papo agradável aí, a gente tem que ter um espaço para poder expor as opiniões, alguns pensamentos, que muitas das vezes nós não conseguimos ter esse espaço, mas é importante a gente poder expor, entender, né, e ficar por dentro de tudo que acontece no futebol. Obrigado novamente da oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho aí para o seu trabalho, que a gente possa falar mais vezes aí. Grande abraço aí, fica com Deus. Com certeza, contribuiu muito, Jairo. Obrigadão e tamo junto. Bom trabalho para você. Fechou? Grande abraço, Falou. fica com Deus.